Queridos irmãos, a Bíblia não fala nada sobre namoro especificamente, mas fala muito sobre relacionamento e como as pessoas devem se comportar antes do casamento. O namoro deve ter um objetivo: casamento. Um relacionamento romântico não deve ser iniciado com outro objetivo que não seja o casamento. Isso não significa que todos os namoros vão dar em casamento, mas significa que quando dois cristãos iniciam um relacionamento, eles não devem estar pensando apenas em se divertir. As pessoas envolvidas devem aproveitar esse tempo para se conhecerem melhor, avaliar comportamentos, tendo em vista uma possível união eterna. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Cristãos devem evitar namorar não cristãos. Muitas pessoas consideram essa ideia ultrapassada, mas o ensinamento bíblico é claro. Alguém que já nasceu de novo deve evitar um relacionamento romântico com um não cristão. A ideia é bem fácil de entender. Um crente e um descrente vão ter pontos de vista diferentes sobre vários aspectos da vida e de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 15, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Se o objetivo do namoro é o casamento, se duas pessoas tiverem visões tão diferentes da vida, vai ser muito difícil e em alguns casos até impossível, um casamento bem-sucedido. Algumas pessoas acreditam que o descrente pode se converter, mas não confie nessa possibilidade. Ninguém sabe se um dia alguém irá se converter. Por isso, evite o julgo desigual. Encontre a pessoa certa. Não adianta querer namorar só por namorar. É importante se sentir fisicamente, mentalmente e espiritualmente atraído pela outra pessoa. Também é importante que os dois concordem em assuntos importantes, especialmente nos assuntos teológicos, e naquilo que acham que Deus quer para as suas vidas. A pessoa certa pode não ser a pessoa perfeita, mas alguém que tenha o alvo certo, Cristo Jesus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Comece pela amizade e se guarde. Não se entregue a alguém que não é seu esposo ou esposa. A intimidade física deve ser guardada para os que buscam o casamento. A Bíblia diz que sexo, antes do casamento, é pecado, porque viola o propósito de Deus. O sexo foi criado por Ele para ser desfrutado no casamento, entre um homem e uma mulher, como uma expressão de amor, união e compromisso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, o namoro é uma bênção de Deus, mas também uma responsabilidade. Não brinquem com os sentimentos alheios, nem com os seus próprios. Busquem a vontade de Deus em tudo, e Ele os guiará ao melhor caminho. Fiquem na paz do Senhor. Se vocês estiverem gostando do canal, não se esqueçam de se inscreverem, deixar um like, ativar o sininho de notificações e, claro, compartilhe com seus amigos. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de todos vocês. Amém.